O hino de Santo Antônio, em homenagem ao dia 13 de Antônio. Eu não sei cantar esse hino, mas em homenagem ao dia 13 de junho, Santo Antônio. Que meu pai era Antônio, tenho na família Antônio. Maria Mari, seja muito bem-vinda. Lita, que prazer em vê-la por aqui, que bom, fico muito feliz, seja muito bem-vinda. Olha o Santo Antônio ali. Pronto, agora chega de Santo Antônio, para nós temos problemas aí com direitos autorais. Professora, doutora, querida, amada amante, Aruze Andrade, que maravilha, cada vez que essa moça aparece, o meu coração dispara. Eu tenho até um taque cardíaco aqui agora, meu Deus do céu. Beber uma aguinha para começar. Hoje nós temos aqui uma convidada linda, maravilhosa, espetacular, se comunica maravilhosamente bem e vai nos falar sobre autoestima. O valor da autoestima, o que é a autoestima, o poder da autoestima, muito legal. E nós podemos trabalhar a autoestima, nós próprios podemos chegar junto na autoestima, isso é muito bom. Deixa eu ver se eu apareço por aqui, por acaso ainda não estou aparecendo ali, naquela onda no meu computador, eu boto o computador aqui na frente para ver se eu consigo ver se eu estou aparecendo aí com mais de uma pessoa. Olha, não é que aparece, gente? Já estou por ali também. O que eu tenho que fazer é diminuir o som, ó, para não falar duas vezes. Baixo lá, legal. Estou aparecendo no meu computador, não preciso nem de outro computador. A minha querida amiga Adriane Werner acabou de chegar, como eu estava dizendo, vai dar aquele show. Querida, peça para entrar, que está tudo cheio de legal. Vamos ver se eu consigo tê-la junto comigo na mesma tela do meu celular. Porque sempre ocorre que eu tenho que vê-la ali no computador. Mas não tem problema nenhum, peça para entrar, querida, vai lá. Aí, quando ela pede para entrar, eu só faço isso, vou lá e digo aceitar. E aí, ver se você aparece aqui na tela do meu celular. Eu já disse que sim, ainda está essa onda aí, vou lhe dizer, hein? Não apareceu no computador, mas se aparecer no computador, ó, apareceu. O Santo Antônio está ajudando aqui hoje, que nós vamos trabalhar juntos na mesma tela. Certo. Depois de 40 dias, olha o tempo que nós levamos. Pois deveria ser a cada 4 semanas no máximo, e estamos aí a 6ª semana sem nós dois aqui a falar. Sentindo falta, estava sentindo eu saudade. Também. Confesso a você que eu tinha falta assim, porque nós trabalhamos aqui juntos muito bem. E olha, eu tive alguns problemas técnicos, a internet do edifício, do prédio, teve alguns problemas, eu tive que trocar aqui o meu aparelho, voltei para o antigo, para a semana eu espero estar com o novo, porque a tecnologia às vezes nos deixa meio que perdidos. Mas enfim, esquecendo tudo Será isso, que é por causa do lembrando que hoje aparelho que está dando certo de a gente ficar na mesma tela? Não sei, querido, eu voltei para o antigo, que não estava funcionando. Vamos ver agora se isso não estava funcionando. E eu mudei de aparelho, também estou em outro aparelho, então talvez seja por causa do meu. Pode ser, tá vendo? Alguma coisa é. Mas ó, hoje é dia 13, é dia de Santo Antônio. Não sei se vocês em Curitiba, no Paraná, têm a mesma, digamos, valorizam do mesmo jeito que aqui no Nordeste, dia de Santo Antônio é comemorado em todos os municípios. Se colocam fogueiras. Meu pai Antônio em São Paulo, na minha época, presta atenção, isso tem 50 anos, a minha mãe fazia uma fogueira na rua, na porta de casa, os vizinhos faziam a mesma coisa, depois nós trocávamos o milho, a batata doce, o quentão, enfim, era uma família só nas ruas. Hoje ninguém mais sai nem senta nas ruas. Então, as festas juninas em Curitiba são mais festas de inverno, porque é mais frio. Então tem muito quentão, como em São Paulo. O nosso quentão é diferente do quentão de São Paulo, mas uma tradição muito... porque o quentão de São Paulo é simplesmente um vinho quente, não é? Não, nós fazemos o nosso quentão, você mistura cachaça com gengibre. Ah, o nosso também. Então, o nosso é parecido. Porque eu já vi cravo, que era só vinho quente. O nosso tem casca de laranja, gengibre, isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Aí faz aquilo ferver, deixa aquilo ferver, depois serve quente. Você vai bebendo aos poucos. Inclusive, algumas crianças, entre aspas, né, já são adolescentes, podem beber também, mas a minha mãe lembra que ela misturava um pouco de água para não ser uma coisa muito forte, porque criança, você sabe, né? Mas enfim, é bom recordar. Criança, a gente tomava quentão com álcool, e hoje em dia, ainda bem, né? Hoje em dia nas escolas servem quentão sem álcool.
É Mas isso. tem uma tradição Não, muito porque, forte de Santo Antônio, tem uma tradição muito forte de sim. Santo Antônio que vem se acirrando nos últimos anos em Curitiba, que é a do bolo do santo casamenteiro. Então, várias paróquias, principalmente as paróquias, várias paróquias fazem o bolo e colocam dentro do bolo vários santinhos desse tamaninho assim. E a tradição diz que quem achar o santo vai arranjar um namorado, um casamento. Eu, nos últimos anos, não encontrei santo. A minha filha e a minha mãe sempre encontram, mas nenhuma das duas está em idade de namorar e casar. E eu não encontro, não encontro. Nesse ano eu dei folga pro santo, tô viajando. A minha filha já comeu o santo lá em Curitiba, já comeu o bolo lá em Curitiba, encontrou o santinho, postei foto e tudo, mas eu não encontrei. Eu não Bom, comi o bolo nesse dia. isso não é o momento, não é o momento. É, Isso vem na hora certa. Você já ouviu falar que nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Então deixa a coisa isso aí. andar, de Deixa. boa, Filosofia Zé e Pagodinho, deixa a vida me levar. pronto. Exatamente, também curto essa onda aí. A propósito disso, você veja que recordar bons momentos também aumenta a nossa autoestima. Uhum. Nos mantém animados, nos mantém com pensamentos positivos. Uma das orientações de Anthony Robbins, o maestro, o grande da programação neurolinguística, é de que se você tiver bons pensamentos, boas lembranças, pode associar o teu momento atual e, de repente, você se mantém num estado emocional positivo, legal, inclusive a postura e tudo isso. E a autoestima, como você sabe também, a ciência diz, né? Se você tiver com a coluna ereta, eu falo muito nos meus cursos isso. Aham. Essa semana tem um aluno meu, estou mentorando ele. O cara, você não acredita, eu não posso mencionar o nome por uma questão profissional até, mas ele é um renomado médico de São Paulo, que faz algumas vezes palestra, mas quando ele está diante, por exemplo, do vice-presidente da República, como aconteceu recente, ele se acanha, ele não consegue expor o seu conhecimento. Fomos conversando sobre ele, falei sobre esse detalhe, e hoje ele me mandou um áudio que eu fiquei até emocionado, da Ah, evolução que ele teve nos últimos dias, porque é uma questão de postura e acreditar em si próprio. Você sabe disso melhor do que qualquer um, porque no nosso trabalho, se nós não acreditarmos naquilo que estamos levando, e por vezes há dias que estamos meio que chateados, abatidos, eu é. não sei explicar isso, só que a gente se coloca de uma forma que Isso. acaba isso passando, pelo menos no espaço de tempo que nós estamos ali, dedicando o nosso conhecimento àquelas Focado, pessoas que precisam nos concentrado. ouvir. É isso mesmo. E E é isso é muito bacana legal. porque a ciência vem hoje em dia, a programação neurolinguística. Eu, por muito tempo, tive assim, profundas ressalvas contra a programação neurolinguística, mas a gente precisa reconhecer que ela tem muitas contribuições interessantíssimas para a área de comunicação. E hoje as neurociências vêm confirmando muitas coisas que os antigos já nos diziam. Então eu acho isso Por aí. bárbaro. Por exemplo, essa ideia do finja até se tornar verdadeiro, sorria de mentirinha, porque daqui a pouco o seu sorriso vai ser verdadeiro. Os antigos já diziam pra gente, né? E agora a ciência comprova. Tem estudos dessa, que você acabou de citar, né? Das power posing, as poses de empoderamento. A Amy Cuddy, né? Norte-americana, ela tem estudos que ela coloca eletrodos na cabeça das pessoas para mostrar o quanto fazer poses de autoconfiança aumenta a autoconfiança da pessoa. Tem um exercício bacana, eu não Exatamente. lembro se já citei nas nossas lives, mas que ela conta no livro dela, que ela fez um exercício com as pessoas mordendo uma caneta, assim, por um determinado tempo, e os eletrodos todos lá mostrando as áreas irrigadas do cérebro e tal. E os sentimentos que as pessoas relatavam depois eram sentimentos de felicidade. Por quê? Porque passaram minutos sorrindo para poder morder a caneta, gente, sorrir. E Então, é o contagiante. cérebro A gente acaba rindo vira um também. sorriso de verdade. Você vê que coisa, Muito né? legal. É, E isso é uma coisa, por incrível que pareça, é simples, não é nada difícil de ser feito. Você falou bem aí, coloca aí a caneta na boca e começa a sorrir. E as pessoas fazem isso não acreditando, porque, claro, se eu estou falando com alguém que conhece a medicina, conhece a ciência, conhece bem da saúde, e eu falo umas coisas dessas, eu tenho que falar de tal forma que ele acredita em mim. E hoje ele me manda um áudio fantástico. Está super motivado, dizendo assim, quero pegar, não é mais o vice, quero pegar é o presidente pela frente, que é para poder que mostrar o que eu legal. sei. Como Não, é a gostoso autoconfiança é isso, né? isso. E como é gratificante para a gente saber que quem deu o cutucãozinho ali foi você. Isso é muito E jóia. ele revelou outras coisinhas da vida dele pessoal, o caso dos filhos que passaram na universidade, ele está super feliz.
E ele disse, quero compartilhar contigo isso, a minha alegria é tanta, etc. E ele começou treinando, e isso é legal, que eu acho que você faz a mesma coisa. Veja, ele não precisa esperar estar diante do público novamente para praticar o que ele está aprendendo agora, o que eu passei para ele. Eu orientei, comece com tua secretária, comece com a enfermeira, comece na tua casa com a tua esposa, com teus colegas, onde você estiver. Pratique a postura, pratique o tom de voz. Faça isso. Mandei um vídeo, claro, falando sobre como ele pode melhorar o tom de voz. E ele, no intervalo de 2 semanas, já está me dizendo, cara, é fantástico, as pessoas percebem. Meu filho disse para mim, meu pai, o que está acontecendo? E ele foi um bom aluno, está sendo um bom aluno, no sentido que ele está praticando. Uma das coisas que eu fico chateado às vezes, não é chateado, mas eu sei, afinal eu dei o meu melhor, né? E a pessoa, olha, a Valdineia está chegando aí. Boa noite, minha querida. Aí ele nos prestigiando. Então, quando o aluno, por exemplo, está conosco na sala de aula, mas fora dela não pratica aquilo que nós ensinamos, ele não vai evoluir. Ele imagina que na hora que ele precisar, ele vai fazer. E alguns até conseguem. Mas se ele praticar, a evolução é muito mais rápida, é muito mais fácil. E diante do público, quando ele precisar, e no caso desse aluno, ele precisa sempre, ele vai dar show como deu, né? Enfim, isso nos traz felicidade e esses resultados nos mantêm com a nossa autoestima lá em cima, porque estamos entendendo que estamos fazendo o bom. E eu vi que você, hoje de tarde, estava toda animada numa empresa lá em Mato Grosso, que é onde você está agora, não é isso? Mato Grosso do Sul. Eu estou na Mato Grosso do cidade de Sul. Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ontem fiz a visita técnica na empresa, sensacional. Até vou colocar um vídeo, ainda não consegui editar o vídeo, mas ontem eu acompanhei toda a produção do fio de algodão. É a coisa mais linda. Você tem que ver, Anthony, como é bonita a produção do algodão. Aqui na indústria que eu visitei, já chega a matéria-prima descaroçada. Mas o primeiro trabalho, então, é tirar o caroço do algodão. Aí todo aquele fofinho vai para uma limpeza, lavagem, daí tira os subprodutos e tal, e aquilo vai para a produção. Vai amassando, vai desfibrando, vai paralelizando, como eles dizem, tem até um vocabulário muito próprio, para lá no finalzinho sair o fio de algodão. E é a coisa mais bonita de se ver, muito bonito, muito emocionante. E aí Eu hoje vi eu que fiz você mostrou treinamento. algumas coisas. Rafael, seja bem-vindo, meu velho. Esse é o irmão lá da Irmandade. Sim, querida, esse vídeo que eu vi, gostei, achei super legal. Eu, inclusive, vou fazer um trabalho agora também no interior da Bahia e vou copiar você. Só que eu tenho um compromisso. Eu não gosto de mostrar as minhas aulas para as empresas que eu trabalho. Eu posso até mostrar as empresas, mas não o trabalho em si, com o profissional que está ali fazendo e tal, porque eu aprendi lá no Rio de Janeiro. Oi, Guto! Seja bem-vindo, meu velho. Olha aqui nós dois de novo. Eu aprendi no Rio de Janeiro, eu fui contratado há uns anos para fazer um trabalho no Rio de Janeiro que era de 1 semana e levaram 2. O pessoal resolveu esticar um pouquinho mais. E o compromisso principal era não colocar nas redes sociais fotografias do curso, fotografia com aqueles mentorados, enfim. Isso me alertou. E eu resolvi, desde então, não colocar mais, até porque é um direito que as pessoas têm de não se colocar. E um dos meus... Eu fiz um curso no hotel para profissionais, empresários, e teve uma empresária que ela era formadora de opinião, igual você e eu. Ela hoje é aposentada, a Gaivota, e tinha um site extremamente interessante, muito bem visitado, e ela fez diversas fotos. Incluiu, inclusive, esse empresário, que é meu amigo hoje. E ele pediu que ela tirasse as fotos, que ele não queria aparecer nas fotos. Então, depois dessas pequenas situações, a Adriane chegou também, ó, Lorenzon, Adriane Lorenzon. E hoje, Quando eu com vi a isso, eu lei falei, de proteção de dados, a LGPD, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso mesmo. Exato. Então, eu não coloco mais nada. Eu falo, às vezes, olha, estou em tal lugar, vou fazer um trabalho, etc., mas não digo mais nada de ninguém. Inclusive, quando faço assessoria política, que você faz também. Eu já tenho 2 contratos aí, mas não sei, vamos ver como é que a coisa vai andar, porque eu não sou mágico, né, querida? Eu não garanto que você vai ter votos. Posso passar para você as ferramentas de como conquistar corações, mas com as mentorias garantir eu não posso. individuais, a gente tem que ter ainda mais esse cuidado, não é? Porque até nos contratos, às vezes, a gente tem cláusula de sigilo e tal. Por quê? Pega aí o caso que você citou. Pega um político que é candidato a prefeito ou a vereador neste ano.
Aí a gente vai colocar lá, estou treinando o candidato fulano de tal. O adversário vai olhar e vai dizer, ah, ele é inseguro na comunicação, ele está precisando de ajuda porque ele não se garante. Então pode ser usado contra a pessoa. E deveria ser exatamente o contrário. Opa, deixa eu me preocupar também porque o fulano está buscando capacitação. Mas as pessoas... Mas aí está, eles fazem, utilizam a coisa de forma, enfim, na nossa forma de pensar, da forma errada. Mas, olha, aqui tem uma moça aqui, doutora Letícia Paiva, que está dizendo que você é a melhor mentora de oratória do Brasil, que está na América do Sul e do mundo, por que não? Todos nós somos os melhores. A Letícia é minha mentorada e ela tem esse tipo de cuidado também. Então, quando eu estou no consultório dela, eu faço... Ela é minha mentora e mentorada, porque ela é minha mentora na nutrição e eu sou sua mentora na comunicação. E quando eu estou no consultório dela, ela faz fotos que não identificam a pessoa. Então, sabe, por exemplo, o cantinho da xícara. Ah, hoje é dia de eu cuidar da minha comunicação. Ah, faz o cantinho da mão, chegando não sei aonde. Ah, hoje uma cliente especial. Então, ela tem esse tipo de cuidado também. Você vê que interessante a gente trazer esse assunto. E o meu amigo Luiz Andrioli está ali também, grande jornalista. Aliás, um jornalista apaixonado pelas letras. Então, literatura é com ele. É dos nossos, Arroio, é dos nossos. Muito bem, tudo que nós estamos falando aqui, Adriana, tem a ver com a autoestima. Veja que tudo que nós estamos falando, colocando exemplos de atividades profissionais, de coisas que ocorrem no dia a dia, não são invenções, não são leituras de livros de ciência, nós estamos falando que é verdade. E o que você trouxe para nós aí, além disso, em relação à autoestima? Por exemplo, nós poderíamos falar quais são os benefícios da autoestima no cotidiano, né? Como as pessoas nos veem, como nós transmitimos a nossa imagem, como nós transmitimos a nossa credibilidade. E temos outras, eu fiz aqui algumas que eu quero que você fale. Eu escrevi aqui, por exemplo, a nossa confiança, como você transmite confiança, resiliência. Uma pessoa que tem autoestima tem mais facilidade de absorver problemas no cotidiano. Então, encara o problema de uma forma que está diferenciada, sem aquela coisa de ficar, meu Deus, e agora o que eu faço? Enfim, raciocina, deixa de lado inicialmente para depois resolver, não é? Tem relacionamentos mais saudáveis. Eu percebi isso em mim nos últimos anos, tenho deixado de lado algumas figuras que já reclamaram. Ah, você não liga mais, você não manda mais notícia, eu não mando mais nada. Eu, claro que não digo por quê. Mas é por isso, são pessoas tóxicas, que só falam asneira. Eu não aguento mais ouvir falar mal desse ou daquele, não há necessidade. Saúde mental, a autoestima nos mantém com a saúde mental boa. Por quê? Quando você tem uma autoestima, você tem vontade, por exemplo, motivação de fazer uma caminhada, de fazer um exercício, de se alimentar adequadamente, tanto é que você visita aí uma nutróloga. Isso é muito legal. Então, a autoestima está colocada para nós, no cotidiano, como em qualquer atividade profissional. É direto. E entra naquilo que eu chamo de piloto automático. No início, você pensa como pensar. Olha o detalhe, você pensa como pensar, que é para ter sempre motivação. Depois é automático, a gente não consegue mais ver o lado errado das coisas. Quando aparece algo que não é o que nós queríamos, nós sabemos entender o lado positivo daquilo. Exemplo, e você começa. Há 6 meses, um grupo de amigos se reuniu e saiu de um determinado ponto da Irmandade, de uma loja, uma tristeza profunda, e 6 meses depois temos uma loja totalmente nova, renovada, com mais 30 pessoas dentro, sendo assim, coisa fantástica, estamos super motivados, e aí veio a minha cabeça, claro. Se não tivesse ocorrido o que ocorreu lá atrás, que nos motivasse a deixar aquilo tudo, ainda que estaríamos lá naquela mesma embalo de vai ou não vai. E hoje nós estamos super motivados, todo mundo trazendo trabalhos filosóficos, falando sobre filosofia, incluindo esse trabalho de filosofia no cotidiano, e tudo isso tem a ver com a autoestima de cada um, porque a autoestima é contagiosa. Não sei se você entende assim. Quando você está perto de alguém que está falando coisas boas, você só pensa em coisas boas. Ao contrário, quando alguém vem e diz para você, rapaz, esse fim de semana minha sogra bateu com o braço, bateu o cotovelo, quebrou o braço, e o outro, antes que ele termine, fala logo, você não sabe de nada. A minha foi parar no hospital de emergência e quebrou a perna. As pessoas coisa de louco. nas tragédias. Olha, coisa boa tá aqui, Vanessa Dasco, mais bonita, tá aqui com a gente. Pois então,
O Arroio já falou tudo, né? Ronise, sempre aqui com a gente, que legal, que bacana. Que Rafa bom. também, que bom ter vocês aqui com a gente. Autoestima é exatamente isso que o Arroio está falando aqui pra gente, né? Eu tenho estudado muito a importância do autoconhecimento e Isso. os teóricos, os cientistas que eu tenho buscado apontam muito, muito, muito nesses tópicos que você falou, né? Por exemplo, a gente ter mais disciplina no dia a dia. É um auto-amor. A gente fazer opções a longo prazo, em vez de fazer opções de um prazer imediato, é um auto-amor. Porque você está investindo em você. E a gente tem o hábito de ser muito duro com a gente mesmo. A gente tem o hábito de ter uma autocrítica ácida. Eu percebo até mesmo nos treinamentos de comunicação. Às vezes eu olho alguém falando e vou fazer a crítica, eu digo, olha, tá bom, tá ótima a sua fala. Cuida disso e cuida daquilo. Se a pessoa assiste um vídeo dela mesma, ela diz, não, tá horrível, porque meu cabelo ficou aqui, porque aquela voz eu não devia ter falado assim, eu coloquei a mão assim. A gente é ácido na autocrítica. Então, nós precisamos aprender a olhar mais para a gente mesmo e gostar mais da gente mesmo. Olha só o que a Ronise disse ali, ó. Se a gente não honra os compromissos conosco, vamos honrar com quem? Eu tive um chefe uma vez que me disse isso. Ele dizia assim: eu evito prometer coisas a mim mesmo porque eu sou aquela pessoa que está sempre comigo. Se eu prometi para mim, eu vou estar sempre junto comigo ali para me cobrar. Então, olha só, é assumir o compromisso com a gente mesmo, né? Arroi, para mim você congelou. Será que é a nossa rede aqui que deu problema? Oh, oh. Ah, é agora. Tô de volta, tô de Ah, volta, tô de volta. foi você Querida, que vez ou caiu. Bom, eu outra, fiquei falando aqui. Não fui sei se o eu. Não, pessoal ele me tirou ouviu. do ar. Me Eita, tirou do ar sem me dizer nada. Eu não entendi nada. É que eu vejo no computador também. Agora eu fui olhar quem estava ali escrevendo, olha, foi o Rafael. Eu vou aproveitar e vou ler o que ele escreveu. isso, vamos Esse lá. ponto de inflexão é importante para o nosso crescimento e influência no entorno, família e amigos, etc. Tomar decisão e colocar em prática as atitudes nos faz estar em movimento e crescimento. Tem a ver com autoestima também, é verdade. Tem a ver mesmo. Entendeu? Você conseguiu entender aí, não foi? Teve É, mais e é algumas coisas que eu não estou vendo aqui. Não, e é Diga aqui. exatamente aquilo que você está dizendo. Quando a gente começa a gostar mais da gente, quando a gente aprende a se cuidar com mais carinho, quando a gente aprende a dizer, eu vou fazer isso para mim, a gente começa a ser uma influência positiva para as pessoas em volta. Então Claro. a gente É o ajuda a autocuidado, se puxar, cuidar. ajuda puxar o ambiente para cima, não é? E aí, de novo, né, recorrendo aos neurocientistas, porque eu tô fazendo duas pós-graduações em neurociências ao mesmo tempo. Que louca, né? Como se já tivesse muito tempo na vida. Mas estou fazendo uma em neurociências e linguagem e uma em neuromarketing. E uma das coisas assim que pode parecer coisa de autoajuda, pode parecer coisa de lei da atração, mas unanimemente eles falam sobre a importância do sentimento da gratidão. Então, sabe aquelas coisas que o pessoal de autoajuda diz? Tenha um caderninho da gratidão, todos os dias escreva ali coisas pelas quais você pode ser grato, grata. A gente desenvolve o sentimento da gratidão. Porque quando a gente passa a ter um olhar treinado para agradecer as coisas que a gente tem na vida, a gente passa a agradecer por tudo. A gente passa a perceber mais o quanto a gente tem de amizades, de amores, de afetos, de coisas na nossa vida. Hoje eu tive um depoimento de uma pessoa que foi tão bonito, mas foi tão bonito. Uma pessoa muito simples aqui que estava no treinamento. Ela começou a trabalhar na empresa como auxiliar de limpeza. E ela cresceu, ela já teve uns 4 ou 5 cargos, ela está fazendo 10 anos de empresa. E ela falou, ela se emocionou, eu acabei me emocionando também. Ela falou assim: no dia que eu entrei na empresa e me disseram que quando eu completasse 10 anos de empresa, eu ia plantar uma árvore aqui no nosso quintal. E agora eu completei 10 anos de empresa, mas eu fui falar com o meu gestor e ele disse que é só o ano que vem que eu vou poder plantar essa minha árvore. E aí ela começou a falar e os olhos começaram a marejar. E ela disse assim: puxa, será que a empresa ainda vai me aceitar por um ano aqui dentro? Será que eu ainda tenho mais um ano de empresa? Poxa, eu. Muita gente diz que trabalha para pagar os boletos, que trabalha para ter uma casa, para ter um carro.
Nesses 10 anos eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho moto, mas eu ainda não plantei essa árvore. O meu maior sonho é poder plantar essa árvore. Eu fiquei tão emocionada, porque às vezes a gente fica muito nessa de coisas, coisas, coisas. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E ela emocionada para dizer assim: a minha meta ainda não está cumprida. Eu ainda preciso plantar essa árvore. Olha que coisa bonita, Que né? Olha maravilha, que que maravilha. a Ronise disse pra gente ali, ó, estou num estudo de neurociência e compaixão. E a autocompaixão é tudo como o primeiro passo. É isso aí mesmo. É bem por aí, não é, Ronise? Esse é o caminho. A gente só pode Um cuidar detalhe do outro. importante, Oi? sim, um detalhe importante que você fala do agradecimento é que se a gente passa também para o automático, tudo que vem, vem no automático. Ou seja, você recebe uma xícara d'água, você bebe aquela água como se nada fosse, mas a água é vida. Então, se aprendemos a agradecer a água que estamos bebendo, porque por vezes eu lembro de situações de pessoas que estão no recôncavo e que não há água assim em abundância, como nós aqui, para tomar um banho, para lavar louça, para, enfim, passar um pano no chão da casa, beber água a hora que você quer, do filtro que você tem. Então, essas pequenas coisas que a gente não valoriza, é que começamos a aprender a agradecer. A vida fica mais leve, fica mais solta, mais à vontade. A gente para de reclamar. E eu tive uma época em minha vida, reclamava muito até cair na real. Gente, eu tenho uma casa onde dormir, eu tenho uma cama, eu tenho cobertas, enfim. Eu tenho uma vida comparada com milhões de outras pessoas melhor. Eu não faço comparações, mas só para dar um exemplo. Então, aprender a agradecer, você tem toda a razão, me fez lembrar mais uma vez, é o que traz a satisfação de ter a vida. Aprender a Exatamente. agradecer as coisas e as pequenas coisas. Porque quantas pessoas, você já deve ter ouvido isso, ou já fez essa pergunta, quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar? Pois é. É. A gente fica, às vezes, quantos não gostariam? Poxa, eu queria estar no lugar do Arroio, eu queria estar no lugar da Adriane Werner, queria fazer como ela. A gente sabe o que é isso. Até sabemos que somos exemplos para alguns, que não para todos, porque E há às quem não vezes goste da a gente, que a gente gente fica sabe. muito Mas nesse até aí, pensamento do olhar só para fora, né? Então, eu quero assumir um cargo de liderança, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser mentora e as pessoas seguirem os meus passos. Mas, opa, peraí, para seguirem os meus passos, eu preciso saber quais são os meus passos, eu preciso traçar o meu caminho. A gente não pode iluminar alguém se a gente não tem luz. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então é aí que começa o tal do auto-amor, a autocompaixão, o autoconhecimento e esse muito sentimento de gratidão importante. mesmo. É. Muito importante. Eu estou lendo um livro que fala, eu quero te falar sobre isso, que eu acho que você sabe, sobre você bater um papo consigo mesmo. Porque o detalhe, você sabe que nós, desde o momento que acordamos, despertamos pela manhã, até o momento que retornamos para a cama, nós conversamos conosco mesmo. Nós estamos Uhum. num bate-papo, é comunicação constante. A depender dessa comunicação, pode ser que a tua autoestima já pela manhã comece errado, comece de forma que não poderia, que deveria ser de outro jeito. Por exemplo, você sabe que o hábito faz com que a gente levante todos os dias, praticamente, no mesmo horário, a não ser que haja algo, por exemplo, como amanhã eu vou viajar, é um pouquinho diferente, mas no cotidiano, acordo no mesmo horário, saio da cama do mesmo jeito, vou para a cozinha preparar o meu café, ou vou para o banheiro fazer a minha higiene pessoal, enfim, não importa. Mas é uma coisa que a gente faz no mecânico. Mas estamos ali falando conosco, falando sobre o que nós vamos preparar, o que vamos fazer, pensando no trabalho, com quem vamos conversar. E isso depende muito de como nós falamos conosco. E o livro que eu estou lendo, vou ver se eu falo aqui para você o nome desse livro, até recomendo, não para você só, mas para todos aqueles que nos ouvem. O livro chama-se, espera aí que eu estou chegando lá, que eu já estou na metade aqui, o livro chama-se Palavras Mágicas, Magic Words. E nesse livro, ele orienta a gente a bater um papo na terceira pessoa, conosco mesmo. Uhum. Ou seja, ao invés de eu estar falando simplesmente comigo aqui o tempo todo, eu tenho que imaginar aqui na minha frente e trocar ideias e colocar na cabeça dessa figura, que sou eu mesmo ali na minha frente, coisas boas. Dizer assim, cara, você tem capacidade, você tem potencial, você pode muito mais, enfim. Bater esse papo que normalmente nós temos como educadores, como mentores, nós fazemos isso com os nossos mentorados. Eu, pelo menos, procuro motivar bastante. Se não houver motivação, a pessoa também não sai dali com vontade de fazer nada.
Então, esse bate-papo, essa conversa do cotidiano, olha, desde que a gente acorda até a noite, você senta no carro para dirigir, se não for assim, você me diga. E você vai pensando, vai trocando ideias, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que eu vou falar, e como é que eu vou agir, como é que vai ser. Por que não, nessa hora, aproveitar e bater esse papo com essa pessoa na terceira pessoa? Então, o que você pretende hoje? Como é que você está encarando a tua vida? O que você espera que vá acontecer? Porque o nosso maior problema está aqui dentro. Você sabe muito bem. Nós imaginamos 1000 coisas, na realidade não acontece nada daquele jeito, mas sempre a depender do tipo de pessoa, sempre é o negativo. Poxa, o que eu vou enfrentar? Quer ver um exemplo? Tipo assim, não paguei a conta de energia elétrica na sexta-feira, na segunda vão cortar a minha energia elétrica. Não acontece nada disso, mas eu passo o fim de semana preocupado com isso. Eu acho o exemplo mais divertido disso quando a gente está se preparando para uma conversa difícil e a gente faz todo o roteiro na cabeça. Ah, eu vou perguntar isso, a pessoa vai responder aquilo, aí eu vou dizer que tal coisa e vai não sei o quê. A gente faz todo o roteirinho na cabeça. Na primeira palavra que a gente diz, a pessoa sai do nosso script e aí, não era tudo aquilo. E eu sempre digo muito isso. Talvez 90 e tantos % das nossas conversas difíceis, quando a gente leva para a prática, não são tão difíceis assim, não é? E você tocou num ponto bem importante, que é justamente a primeira instância da comunicação, e muitas vezes negligenciada, né? A comunicação se dá em 3 instâncias: a intrapessoal, a interpessoal e a comunicação em público. Quando a gente pensa na comunicação pessoal, a gente já pensa direto na oratória. A oratória é a terceira instância. E a intrapessoal, como é que está? Como é que estão os nossos diálogos internos, a nossa tomada de decisão? Como a gente pondera quando tem algum dilema? Porque, olha, você pode se aconselhar com o seu melhor amigo, com o seu líder religioso, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira, mas no frigir dos ovos, como dizem por aí, é você com você mesmo. Então, as nossas tomadas de decisão são a partir da comunicação intrapessoal, os nossos diálogos internos, esse bate-papo que você falou. Veja o que o pessoal está escrevendo aí. Leia um pouquinho, Adriane, aí o pessoal leia o que o pessoal está escrevendo. O Rafa dizendo para a gente, sensacional, passei a aplicar isso e dá certo mesmo. A Gisele, também minha mentorada, que querida. Pensamento ruim é igual cadeira de balanço, te dá uma atividade, mas não te leva a lugar nenhum. Adorei a metáfora. E o Rafa complementou. Muito legal. Tem um livro que falava, 85% das nossas preocupações não acontecem, olha lá. Então tem a estatística. É verdade. Muito bom. Muito bom. Agora você me fez lembrar uma historinha do Jô Soares. Se você me permitir, eu vou contar. Vou tentar. O Jô Soares diz que 2 amigos encontraram-se e um deles carregava um livro debaixo do braço, né? Assim, um livro aqui debaixo do braço. E o rapaz perguntou, que livro é esse? Ele disse, isso aqui é um livro de lógica. Eu estou agora trabalhando com lógica. Você já deve conhecer isso. Aí o outro perguntou, o que é lógica? O que é lógica? Aí o outro diz assim, bem, tu está casado. Estou casado. Tu tem filhos. Tu tens uma casa. Tem uma casa. Tu tens um jardim. Tem um jardim. Bem, se tu estás casado, tem filhos, tu és um hétero. Mais ou menos isso. Aí o cara sai dali com aquilo, poxa, que legal, lógica, e encontrou outro amigo. Aí o amigo perguntou, e aí, como é que tu estás? Que eram 2 portugueses, tinha que ser, né? Mas é melhor, não vou falar de 2 portugueses, não. Eu vou falar de 2 japoneses. Um era o Joaquim, o outro era o Manuel. Encontrou outro amigo e o amigo diz assim, tu tens novidades? Ele tem, eu vou começar a estudar lógica. Aí o rapaz pergunta, mas o que é lógica? Ah, lógica é fácil, vou explicar. Tu és casado? Não. Ah, então tu és maricas. Acabou o papo aí. Porque o cara vai pensando uma coisa, chega na hora é outra. E você me fez lembrar, eu ainda muito jovem, nunca mais esqueci na minha vida, acredita? Eu devia ter de 11 para 12 anos, eu vi uma moça na escola, lindíssima, e eu fiquei assim, doidinho para falar com ela, e vim da minha casa até a escola, imaginando o que eu ia falar, eu vou falar, ela vai responder, eu vou dizer isso, ela vai dizer isso. Quando cheguei lá, e me aproximei dela, não saía nada, e quando eu fui falar, eu falei, oi, você vai? Não deu, não saiu. Ela virou para mim e disse, não, e foi embora. Acabou a conversa. Nunca mais eu falei com aquela menina, pelo menos que eu me lembro, não. Ficou guardado para sempre. Não deu falado nenhum. Isso nos ensina o quê? Que ter um roteiro para um bate-papo difícil
Na maioria das vezes ele não existe. O que existe é ter um conhecimento sobre o tema que se vai discutir. Porque aí não Exato. importa como comece, como desenvolve, como chega ao final. Tendo conhecimento daquilo que você vai discutir, ou apresentar, ou vai falar sobre aquilo, não tenha medo. É como nas palestras, tem alunos que dizem, professor, eu não quero que ninguém me interrompa, porque eu perco o fio da meada. É mentira. Eu explico que é mentira. Eu digo mentira para mim, né? Eu digo, olha, gente, não é possível. Se você tiver um pequeno script, com palavrinhas mostrando o início, o meio e o fim, você não vai se perder. Por exemplo, quantas vezes isso acontece com qualquer um de nós, nós estamos batendo papo em casa com amigos, às vezes na Irmandade, trocando ideias na igreja, com os amigos, enfim, no restaurante, e você tem algo a dizer, não fala na hora e esquece. Aí você fica ali, poxa, está na ponta da língua, estou querendo lembrar, e continua conversando, e daqui a pouco você lembra novamente e expõe o que você queria falar. É a mesma coisa. Ou seja, se a pessoa te fizer lá uma pergunta e você responder para retornar ao teu trabalho, você sabe, o pequeno script para seguir. Se tiver, então, data show, melhor ainda, que é impossível esquecer, é só dar continuidade. E nunca dizer que esqueceu, né, querida? Só Não faltava precisa essa. passar Você está recibo. apresentando, esqueci, não funciona. Não Mas, precisa enfim, passar são recibo. Deu um situações branco. do cotidiano. Diga, querida, perdão. Não, estava só comentando o que você disse, né? Não precisa passar recibo. Dizer, ai, deu um branco. Não, contorna a frase, retoma o pensamento. É por aí. São sugestões. Olha, eu aprendi outra coisa, não são dicas. Dicas está chegando a ser, me disseram assim, olha, professor, não diga dicas, porque dicas está Virou começando a clichê. ficar um pouco É, pejorativo, meio assim. Fale sugestões. Então, são sugestões que nós, com a nossa experiência profissional, estamos entregando aqui nessa live, para levar as pessoas a entenderem que ter uma autoestima é tão simples. Eu não estou falando dos casos de doenças psicológicas. Eu tenho depressão, amigos que sofreram muito com depressão, etc. Mas a depressão, ela tem diversos níveis. Não vamos falar disso, mas por vezes você está com esse pensamento derrotista, começa a te levar para um ponto que você não volta mais. Aí precisa procurar um profissional adequado que possa lhe orientar, que não é o meu caso, né? Eu não salvo pessoas que estejam dessa maneira, é difícil. Mas se for início, dá para a gente bater papo, dá para a gente trocar ideia. Mas enfim, querida, fale mais um pouquinho sobre essas questões da autoestima, do autocuidado. Por exemplo, quando nós falamos dessas pequenas histórias, que são histórias reais, eu me sinto super feliz, não só de comentar, mas também de ouvir. É gostoso a gente ouvir o que é positivo. Como eu te falei no início, o mentorando me diz, cara, fantástico. E depois você vê o currículo da pessoa e diz, é possível, é possível. Tem quem escreva livros maravilhosos, mas não sabe expor diante da plateia, tem tem dificuldades. Olha professores o que a Rod gente Azevedo, percebe leia que aí o que gostam ele rápido, mas escreveu. não consegue transmitir. Primeiro, o Azevedo, então. Em uma conversa difícil, você também pode decidir o que vale a pena e o que gera valor. Cuidar onde você gasta a sua energia. Concordo demais, Azevedo, concordo demais. Porque às vezes a pessoa. Sabe aquela coisa de não poder perder uma discussão, de ter que dar a última palavra e tal? Nossa, isso não nos leva a nada. Então, eu tenho aprendido tanto com isso, sabe? Se a conversa não vai mudar os rumos, se a conversa não vai fazer com que a pessoa mude de ideia, ou que eu mude de ideia, não vai ser edificante de alguma maneira, eu dou um jeito de, delicadamente, elegantemente, cortar aquela conversa. E não Sem precisa, a dúvida. gente não precisa ganhar as discussões, porque a gente ganha a Não discussão vale e a perde pena. quanto? Perde quanto para fazer isso, né? Olha Às só, o vezes até Rafa o amigo. é, o Vai. Rafa tá dizendo, O que ele falo pra diz? caramba na roda de amigos, mas quando falo em público eu travo. Como posso melhorar? São perguntas como essa que grande parte das pessoas devem querer fazer. Ô, Rafa, muito verdadeiro. E muita gente passa por esse sentimento mesmo. Não é exatamente travar, porque eu tenho certeza que você dá conta do recado. Mas olha que bacanas as sugestões, os tópicos que o apoio já trouxe aqui para gente. Quanto mais a gente sabe sobre o assunto, menos nós vamos nos expor à insegurança. Então, você pode ter uma colinha ali, esse pequeno script, esse esboço, às vezes é até um esboço mental, que você, às vezes, não tem ali a possibilidade de levar uma ficha de leitura, um papel, um PowerPoint, mas você diz, eu vou começar falando tal coisa, eu vou contar aquela história e eu vou encerrar dizendo que isso ou aquilo. Ah, viajou um pouquinho para lá, eu volto para o meu tronco central.
Contei uma história que não estava no meu planejamento. Eu volto para o meu tronco central. E isso vai nos dando a autoconfiança, que é fundamental para a comunicação. Os meus alunos que já entraram por aqui sabem que eu sempre falo muito do quanto a autoconfiança é importante até um certo ponto. A autoconfiança é fundamental para uma boa comunicação. Nós precisamos confiar no nosso taco. O excesso de autoconfiança é péssimo, porque daí a pessoa deixa de planejar. Olha isso que o Rafa estava falando. Quando a pessoa, não, imagina, esse assunto aí eu já domino, vou lá e mando ver, não preciso me programar, não preciso me planejar, não preciso estudar. Aí a gente se desarma e corre muito o risco de andar para trás. Então, autoconfiança até o ponto de você dizer, eu posso confiar em mim, mas eu respeito a responsabilidade daquele momento, eu entendo o meu estresse para enfrentar aquele momento, aquela adrenalina positiva, e eu sei que eu preciso me programar, me planejar, estudar o assunto, renovar a abordagem, aí a minha comunicação vai ser boa, não é? É o que ele disse Esta ali. semana me passou, só o que você falou, viu? Essa semana me passou, depois de 6 meses ausente, eu achando que dominava totalmente o assunto, deixei comigo, li a primeira, segunda página de todo o roteiro e fui fazer a minha apresentação. Iniciei maravilhosamente bem. Pela metade do assunto, caí de joelhos. Por quê? Porque eu esqueci, eu não lembrava mais exatamente como eram as passagens. Foi a autoconfiança exagerada. Ou seja, você falou muito bem. Mesmo sabendo do assunto, é bom ler, reler, ler e até acrescentar alguma coisinha. Você sabe que quando a gente lê um livro ou vê um filme, você lê a primeira vez, você gosta muito. Ao ler a segunda vez, vai perceber que alguns detalhes, algumas passagens desse livro não ficaram em nossa mente. A gente leu, mas não gravou. E se ler uma terceira vez, vai encontrar novamente algumas poucas coisas. Então, no nosso trabalho, quando se trata de fazer o que eu fui fazer na última terça-feira em uma loja, eu deveria ter lido o roteiro todo. Eu só li as 3 ou 4 primeiras páginas, achando que está tudo cheio legal, está tudo bem. E, afinal, claro, não recebi críticas, mas eu mesmo fiquei sofrível comigo. Disse, gente, eu podia ter feito melhor. E havia visitantes. Pior ainda, né? Quando você está diante de pessoas e quer mostrar o conhecimento. Mas, enfim, que fique aqui o exemplo do nosso cotidiano para entender que somos seres humanos e, portanto, devemos estar constantemente nos atualizando. Isso é Que é muito importante. auto-amor também, porque a gente falava ainda há pouco que a disciplina é auto-amor. Quando a gente diz, eu já sou bom o suficiente, no fundo, a gente está deixando de gostar da gente mesmo, porque a gente está deixando de investir na nossa própria pessoa. Então, o Com quanto é certeza. importante a gente desenvolver essa disciplina como uma forma de buscar uma recompensa mais profunda, mais duradoura, mas que está um pouquinho mais ali. Não ficar somente no raso, somente na superficialidade. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para um momento de programar uma apresentação, mas vale para um momento de se alimentar, por exemplo. Né? Aí eu Claro. tenho prazer imediato, eu vou me acabar numa lasanha e tomar um sorvete de creme com calda de cassis de sobremesa. Ótimo. Mas em seguida já dá aquele vazio, aquele sentimento de culpa, aquela vontade de se punir. Se a gente consegue Mas são apostar a pequenos longo prazo, prazeres. São então, pequenos prazeres, pequenos os pequenos momentos da prazeres, trajetória. aí que está, Arroio. Os pequenos prazeres são sensacionais e são fundamentais para a nossa vida, mas são para de vez em quando. São para de vez Não em todo quando. dia. E Um só exemplo que que a eu te dou, eu sociedade. adoro comer torresmo, sabendo que muita gente acredita que o torresmo faz mal. Essa semana li um artigo de torresmo não faz mal nenhum, pelo Não contrário, é é. super Os saudável. nútrientes estão Aí mandei fazendo para as todos os meus pazes com o amigos torresmo. para saber o que é. Então, o Estão torresmo puxa o fazendo quê? A conversa, puxa a cachaça, puxa a cerveja, puxa sei lá o quê. E aí, naquele ambiente ali, não pode ser todos os dias. Aí que Não é está. pelo A torresmo, é pela sociedade consequência. frenética. A sociedade frenética e competitiva que a gente vive hoje nos alimenta muito essa ansiedade pela busca dos prazeres pequenos e imediatos. Então É verdade. a gente tem relações líquidas, a gente tem fast food, a gente tem tudo no agora e já passou, agora e já passou. Parece que a gente está virando tudo coelhinho. Então a gente precisa olhar mais para dentro e aumentar a nossa autoestima justamente para isso, para dizer, opa, eu posso gostar de mim a longo prazo.
Não preciso ficar o tempo todo alimentando a tal da dopamina, né? Tem pessoas que andam fazendo jejum de dopamina, porque a busca desenfreada pelo prazer nos torna insaciáveis. Nos torna insaciáveis. O prazer está no cotidiano, na vivência, nos acontecidos. Vê o que o Rafael escreveu aí, querida. Atividade física ajuda muito na autoconfiança também. Ainda nos tira da cabeça essa preocupação, de vez em quando, de comer alguma coisa fora da dieta. Olha aí. Então é o velho e bom binômio. Boa alimentação e exercício físico. Mas tudo isso é Pronto, é aposta a longo isso aí. prazo também. É aposta a longo prazo. Por exemplo, para você ter prazer na atividade física, você primeiro precisa tornar isso um hábito. Depois que se torna um hábito, a pessoa começa a ter prazer, porque aí vai liberar os hormônios de prazer durante a atividade física. Antes de se tornar um hábito, é só sofrimento. Então é preciso É uma difícil. visão Eu de faço caminhadas, mais adiante. adoro caminhadas, adoro ir aqui à praia e às vezes me atirar na água, que parece que não, mas só aquele pequeno movimento de levantar de onde estamos sentados na areia e entrar na água e voltar, enfim, eu não nado nada, mas vou lá, fico brincando. Tudo isso é uma forma de se exercitar e sair um pouco da mesmice do cotidiano, no Tá sentido enchendo o do corpo. trabalho, né? Então, enfim, a gente vai trabalhando isso. Agora, querida, quando é que nós vamos fazer a nossa próxima live? Eu gostaria de saber se nós podemos fechar em 3 ou 4 semanas. Não precisamos fazer agora, mas amanhã eu lhe mando um zap dizendo a data, você só confirma se pode ou não, para a gente evitar isso de ficar tanto tempo sem nos sentarmos aqui. Que isso não se repita. Não, querida, eu acho que houve aí um ruído de comunicação. Depois eu tive refletindo que nós tivemos 4 semanas exatas, só que eu deixei muito em cima da hora para lhe perguntar e você já tinha uma agenda. Isso, aconteceu isso mesmo, daí acabou embolando o meio de campo ali. Na semana seguinte era eu que não podia por outra questão. Então, vamos já deixar a coisa, é natural, que eu quero que as nossas lives sejam como esta, leve, tranquilas, sem aquele compromisso exagerado. Olha, velho, eu vou estar no interior, vamos fazer de lá da noite, não há problema nenhum, mas, né, enfim. E aqui o que ele está dizendo? Eu acho que live pode ser de 15 em 15 dias, olha para aí, tá vendo? Eu acho que não vejo problemas nisso. Você vai me dizer se acha legal, a gente pode até fechar. Mas 3 semanas é um tempo ideal para a gente trazer de volta, deixar as pessoas com vontade de nos ver. Porque o papo de hoje foi fantástico. E também um negócio muito legal. Chato, né? Senão a pessoa ali abre o Instagram, lá estamos nós. Abre o Instagram, lá estamos nós. Não, tem que dar um gostinho de quer mais, esperar um pouquinho. Exatamente. 3 semanas eu acho perfeito. 3 semanas, é isso aí. Em 3 semanas. Se houver uma situação que não dê certo na quarta-feira, nós vamos pular para a quinta, como foi hoje. Estamos experimentando a quinta. Ótimo. Não vejo problema nenhum. Inclusive, pensei agora nesses dias, e hoje o resultado lindo e maravilhoso desse, já pensei, se de repente você, um domingo de manhã, às 10 da manhã, diz para mim, Arroio, vamos fazer uma live aí, e eu tiver disposto, o inverso também é válido, vamos fazer, porque não tem que ser essa coisa de horário fixo. Tem que ser. Eu vi esses dias uma live de uma moça que está em Genebra, e agora ela vai para Espanha, vai morar na Espanha. Ela faz as suas lives de lá, dá o horário aqui na madrugada. O que vai fazer? Ela faz lá de noite, da madrugada por aqui, e a gente, se quiser assistir, assiste. Mas, enfim, veja aí o que o Rod Azevedo escreveu para que a gente possa encerrar, porque já estamos aqui há 50 minutos. Fazia tempo que não assistia live, porque ele andava meio sem paciência, mas que ele gostou da nossa. Então, gente, vocês têm que estar aqui com a gente nas próximas e chamar os amigos. Chamem a família, chamem os amigos e vamos movimentar essas lives por aqui. A Yara Majoni, ótimo, querida. Deixa eu contar. A nossa foto com o coraçãozinho. Nosso print. A Yara Majoni é uma jornalista de Curitiba que tem um podcast muito legal. Sigam aí. Que maravilha. Faça aí, olha, mais um pouquinho, que teve um pessoal que reclamou. Vamos dar também. O pessoal reclamou, vocês fazem muito rápido. Então vai, coraçãozinho, rindo, olha aí os dentinhos. Façam aí, manda pra gente o print, que é muito legal, que a gente coloca lá no Instagram também, nos stories do Instagram. Querida, vai, continua mais um aí. Gostei dessa pose tua aí. Agora é para ir, para lá e para cá. Legal demais. Muito bem. Então, tem 3 semanas, a gente volta a falar. Já chegamos ao final da nossa live, com 50 minutos. Rápido, hein? Muito legal. Quem esteve você viu que conosco outro dia eu fiz um coraçãozinho numa live que nem era com você, né? Olha, eu vi. Isso é legal. Eu devo ter aprendido também de alguma forma por aí, mas não faz mal. Querida, deixe uma mensagem positiva para o pessoal
Manter a sua autoestima. Eu estou te jogando lá duro agora, mas vai. Que coisa boa. Olha, não subestime a sua autoestima. É importantíssimo a gente aprender a gostar da gente mesmo. A gente descobrir motivos que a gente possa gostar. Ah, eu não estou contente com o meu corpo. Mas então eu estou contente com o meu cabelo. Então eu estou contente com o formato dos meus dentes. Procure algo que você goste em você. Ah, eu não gosto de nada. Então desenvolva algo para você gostar de você. Aposte em você. Invista em você. Você é o seu maior patrimônio, não é? Então, e isso vale para você e vale para mim também. Vale para outros Claro, também. sem Nós dúvida, nós precisamos todos. aprender a gostar da gente, a investir na gente, a apostar na gente. Porque só gostando da gente a gente vai poder gostar de alguém, a gente vai poder ajudar alguém, a gente vai poder iluminar a vida de outras pessoas e vai poder até ensinar. Mas o primeiro lugar é você com você mesmo. Essa é a minha Maravilha. mensagem. Beijão no coração. Beijo, Até a próxima. Em 3 semanas vamos beijo voltar para a todo falar. mundo que esteve aqui com a Ainda hoje gente. vamos estar lá no YouTube. Tchau, querida. Um beijão no Maravilha. coração. Valeu, tchau, Valeu. tchau.